Fala galera, isso aí, mais uma aula aqui no nosso canal Militar de Elite. O pessoal que está acompanhando ao vivo aí percebeu que deu uma pane, o OBS primeiro travou e depois ele tirou todos os dispositivos, sumiram, ia ter que fechar o programa e aí não adianta, fechando o programa ia ter que parar a live, abrir outro link, então preferível fazer a gravação aqui e subir essa aula de forma gravada, tá bom? Então, vamos aqui continuar para fecharmos aí a primeira metade das nossas 100 questões gravadas e, com isso, completarmos aí 3/4 do nosso e-book, onde você tem 100 questões já comentadas no e-book, as outras 100 estamos gravando aqui ao vivo. Para quem não tem acesso ao e-book ainda, só acessar aqui embaixo gratuitamente e fazer jus ao seu e-book, tá bom, galera? Então, vamos que vamos, porque uma vaga vai ser sua, eu tenho muita certeza, cara. Então vamos lá. Vamos aqui. A questão 140 era também de analítica, então a gente vai agora partir para a questão 141, que é a continuação de analítica, mais uma questão de circunferência. Então vamos que vamos. Olha aí, o que você vai ter? A equação da circunferência com centro no ponto 1 e 3, ponto C, e que é tangente à reta T de equação x mais y mais 2 igual a zero. Então, olha só, o que vai acontecer nessa questão? Se liga. Vou desenhar aqui uma circunferência com a ajuda do meu desenhador aqui de formas geométricas. A tangente está aqui. Opa. Carteei demais para ficar tangente. Estou carteando muito para ficar tangente. Agora sim. E aí, ó, o que vai acontecer? Nosso centro está aqui. E a partir daqui, vou botar o raio perpendicular. O raio, logicamente, é a menor distância. Ou seja, se eu encontrar a distância do ponto C, 1 e 3, até a reta T, eu vou estar achando o raio. E tem uma fórmula fácil que acha a distância. Distância de um ponto a uma reta. Que fórmula é essa? Módulo A da equação na forma completa, x do ponto, mais B da equação na forma completa, y do ponto, mais C sobre raiz quadrada de A2 mais B2. O A, o B e o C saem daqui, né, da forma completa da equação. Então eu tenho aqui que o A é o 1, acompanha o x. O B também é 1, acompanha o y. E o C é o termo dependente, que é o 2. Dessa forma, quem vai ser a distância? Distância de C até reta T vai ser o módulo. 1, que é o A, vezes o x do centro também é 1, mais 1 do y vezes 3, que é o y do centro, mais 2, sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é o A, mais b ao quadrado, que é 1 também. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Em cima vai ficar fácil, né? 1 mais 3 mais 2 dá 6. E embaixo, raiz de 1 mais 1, raiz de 2. Para racionalizar, multiplicamos em cima e embaixo por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Simplificou com 6, dá 3 raiz de 2. Se eu tenho, então, já o raio, e conheço também o centro, que é 1 e 3, aí eu consigo agora já achar a equação da minha circunferência. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. X menos o x do centro, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 3 raiz de 2 ao quadrado. X ao quadrado, menos 2 vezes, primeiro pelo segundo, 2x, mais quadrado do segundo, 1. Y ao quadrado, menos 6y mais 9 igual a 9 vezes 2. Arrumando bonitinho vai ficar x2 mais y2, menos 2x menos 6y, menos 2x menos 6y, 9 mais 1, 10, menos 18, menos 8. Então, repara principalmente nos sinais, tá? Para você não marcar a opção errada. É menos 2, é menos 6 e é menos 8. Então já procura aí a opção que vai ter geral negativo. Porque tem muita opção com sinal
Quase tudo igual lá. Tudo menos, mais, menos. Então, ó, menos 2x, menos 6y e menos 8, você repara que é a sua opção de letra C. Show de bola? Então, a nossa questão 141, a resposta é a opção C. Certo? Galera que não baixou esse e-book, muito fácil de baixar. Na descrição do vídeo você tem acesso ao nosso e-book. Dá tempo ainda de você acompanhar essas 200 questões, certo? Para finalizar, uma questão de analítica de parábola. Vai que, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Vai que, né? Olha só. Se uma parábola tem como equação x2 menos 4x menos 12y menos 8 igual a zero, a sua reta diretriz é... Então vamos lá. O que nós vamos ter? A parábola, por exemplo, x2, né, e positivo, né? Você vai ter então a parábola com cavidade para cima. A reta diretriz vai ser aquela reta que vai distar, né, Pzinho sobre 2 do seu vértice. Então eu preciso encontrar quem? Encontrar o vértice dessa parábola. Como? Comprimindo ela. Troca o 12y de lado, né, para ficar positivo. 12y é igual a x2 menos 4x menos 8. Isso é quase um produto notável, não é? Para ser o quê que falta? Para ser produto notável, você vai ter o seguinte, isso era x, metade do 4 é 2, então era x menos 2 ao quadrado. O quadrado do primeiro está aqui, 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui. Quem não está ali? Quadrado do segundo que é 4, então eu vou tirar 4. Ele aparece, eu vou e tiro. Ainda tem menos 8 daqui. Trocando de lado vai ficar 12y menos 12 igual a x menos 2 ao quadrado. Quando colocar aqui o 12 em evidência, y menos 1 é igual a x menos 2 ao quadrado. Olha a minha equação reduzida aí. Certo? Quem eu vou ter aqui? Quem eu vou ter aqui? Eu vou ter esse cara aqui como meu 2pzinho, certo? Se 2pzinho é 12, então, logicamente, o pzinho é o 6. E eu preciso ainda de quem? Do pzinho sobre 2. Então, pzinho sobre 2, na verdade, vai ser metade de 6, 3. A partir de que ponto? Quais são as coordenadas do vértice aqui? Trocou o sinal do x, 2, cuidado que está em ordem aqui inversa, né? O y está aqui. Trocou o sinal de y, 1. Aliás, aqui era mais 12, né? Desculpa. Porque ali era menos, virou mais. Então aqui é mais. E aqui no caso vai ficar menos 1 esse cara aqui. Ok? Menos 1 esse cara aqui. Então, eu estou aqui, ó, no menos 1 em y. Certo? Eu estou aqui, né, no ponto 2 e menos 1. Se eu descer 3 unidades, eu vou para qual ponto, né? Do menos 1, se eu desço 3, esse cara aqui, então, né, tá o quê? Alinhado com o menos 4. E é uma reta paralela ao eixo x, uma reta horizontal. Lembra a função constante? Então, essa função é y, essa reta, né, é y igual a menos 4, porque ela passa pelo y igual a menos 4. Y igual a menos 4, você tem a resposta na letra A. Certo? É uma parábola tradicional, mas que precisava sim saber da teoria de geometria analítica, porque envolve a reta diretriz, certo? Não dá para resolver somente pelo conhecimento de função quadrática. Uma questão bem interessante aí. Vai que a ESA resolve botar esse ano essa parte de cônicas, né? Já que ela botou cônicas na prova. Por que não, né? Por que não? Questão que causa muita confusão sempre, né? Geometria espacial de posição, né? Sempre causa uma baita confusão no pessoal. Então vamos ver aí o que nós temos. Assinalar a alternativa verdadeira. Cuidado que, né, é sempre confuso. Vamos ver aqui então. Se uma reta está contida num plano, toda perpendicular a ela será perpendicular ao plano? Primeira coisa que o pessoal pensa é o seguinte, ó. Caraca, ele só pensa em reta furando o plano. Ele só pensa em reta
furando o plano. Ele não pensa em outro tipo. O que a questão falou? Uma reta está construindo num plano. Toda perpendicular a ela será perpendicular ao plano? Olha só o que eu vou fazer. O meu plano aqui, galera, é esse slide, tá? O meu plano é a minha mesinha digital. Acabei de desenhar aqui, ó, duas perpendiculares, ó. Alguma delas está furando o slide? De cima para baixo? Alguma delas está furando a mesinha? Não. Então, se você imaginar um plano, não necessariamente por ter perpendiculares ali, você precisa furar esse plano. Olha lá, olha aqui. Perpendiculares. E as duas são o quê? Coplanares. Então, a primeira você vê que é falsa. A primeira você vê que é falsa. Por quê? A gente só pensa na reta furando. Esse é o problema. E a questão sabe disso. A nossa cabeça já vai para essa situação somente. Segunda, se dois planos distintos, alfa e beta, são paralelos, então toda reta perpendicular a um deles é perpendicular ao outro. Esse, de cara assim, parece pra gente correto, né? Caraca, são paralelos os planos. Se uma reta furar um perpendicularmente, ela tem que furar o outro, né? É o que parece, mas é sempre bom você analisar todo o restante também. Mas essa me parece assim, de imediato, bem bacana. Dois planos, furou um, tem que furar o outro, filho. Não adianta. Não é isso? Essa me parece razoável. Vamos ver a terceira? Se uma reta é perpendicular a um plano, ela é perpendicular a todas as retas desse plano. Galera, imagina uma reta passando aqui, por exemplo. Para ser perpendicular, tá? Para ser perpendicular, ela precisa o quê? Encostar. Ela não se encosta aqui. Ela não se encosta. Só vai ser perpendicular com aquelas que cruzarem com ela. Com aquelas que se cruzarem ali. As que não se cruzarem não são perpendiculares, tá? Elas são retas ortogonais. Então, por isso que a definição dessa está falsa, tá? Cuidado com isso. Ou vai ser perpendicular ou vai ser ortogonal. Só é perpendicular quando se encosta. Se uma reta é perpendicular a uma reta do plano, então ela é perpendicular a esse plano. Repara que é praticamente a opção A, né? Reescrita de outra forma, não é isso? Se uma reta está construindo um plano, ela é letra A, toda perpendicular a ela será perpendicular ao plano. Se uma reta é perpendicular a uma reta do plano, então ela é perpendicular a esse plano. Não, mesma coisa da letra A. Se uma reta e um plano são paralelos, toda reta perpendicular à reta dada é perpendicular ao plano. Se uma reta e um plano são paralelos, mesma coisa aqui agora. Imagina aqui, ó, né? A perpendicular aqui, ó, flutuando, são perpendiculares, mas o plano está aqui embaixo. Não se encostam. É como se, olha só, eu colocasse aqui meus dois dedos, ó. Meus dois dedos aqui em cima, perpendiculares, e aqui embaixo tem um plano passando, ó. São perpendiculares. Olha aqui, ó. Eles formam um plano. E aqui embaixo eu tenho outro plano. Então, assim, não necessariamente isso acontece. Porque se eu imaginar somente assim, né, a reta furando, aí vai furar o de baixo, mas eu posso imaginar assim, mas em qualquer posição do espaço. Então, se elas formarem um plano e estiverem assim, com certeza existe um plano embaixo, né, que não vai ser perpendicular. Então, essa é falsa. Isso não é garantia, tá? Então, como a gente viu, a mais correta, né? Aliás, a correta, né? Só que de início aqui parecia a mais correta, depois você confirma, é a opção de letra B pra gente, então. Ok? É sempre interessante esse tipo de questão, cara. Sempre interessante. A ESA deu umas cobradas aí recente, tá bom? 144. Consideremos dois prismas regulares de mesma altura, o primeiro de base triangular e o segundo de base hexagonal. Em ambos os prismas, a aresta da base mede 4 centímetros. A razão maior que 1 entre seus volumes é... Galera, o que define o volume é a área da base e a altura, certo? Eu tenho um prisma triangular.
e tem um prisma hexagonal. Que define a área deles, o volume deles, logicamente, é a área da base e a altura. Se eles têm mesmas alturas, né? Se as alturas deles são as mesmas, o que vai acontecer? O que vai definir a área deles, o volume deles, desculpa, né? Vai definir o volume deles é somente as alturas. Que vai acabar definindo o volume. O que vai definir o volume é somente as bases, né? Chamar aqui de área do triângulo, então S3, e a área do hexágono S6. Se eles têm ambos mesmas alturas, repara comigo o seguinte, ó. Se eu fizer o volume V6 do hexágono, basicamente o hexágono é o que tem maior volume, e do triangular, eu vou ter o S6 vezes o H, base, área da base vezes a altura, e o S3 vezes o mesmo H. Logicamente, esses H's vão se cortar. A única razão que existe é a razão entre as bases. Como ambos têm, né, a mesma aresta da base, qual é a relação que existe entre as áreas do hexágono regular e do triângulo equilátero? Por exemplo, o hexágono regular é feito de 6 triângulos equiláteros. Caraca, olha só, sem conta, tá? Então quer dizer que o S6 é feito de 6 triângulos desse, né? Porque a gente pode dividir sempre o hexágono regular em 6 triângulos equiláteros, e como eles têm mesma aresta, né? Então, logicamente, você vai ter no hexágono a formação de 6 triângulos desse aí, do prisma triangular. Então, esse cara é formado por 6 triângulos equiláteros do tipo S3 lá. Caraca. Tchum, tchum, dá 6. Sem nenhuma conta, sem nem usar o 4, né? Só dele ter falado que eram iguais, sempre vai dar 6. Né? Não importa esse valor, sempre vai dar 6. Se quisesse botar ali as áreas, né? Você ia colocar 6 triângulos equiláteros para o hexágono regular. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o triângulo equilátero seria somente L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Automaticamente aqui você já ia cortar, né? Também, ó, tchum, tchum. Que dá 6. Da mesma forma. Então, assim, é zero estresse essa questão. Tranquila, mas muita gente poderia perder um baita tempo aqui, com certeza, fazendo diversas contas, tá bom? Então, a questão é interessantezinha. 145. A área total é em centímetros quadrados. Deixa eu corrigir aqui, né? Saiu aqui embaixo. Centímetros quadrados. De uma pirâmide regular cuja altura é 15 centímetros e cuja base é um quadrado de 16 de lado. Deixa eu tentar desenhar aqui maneiro. Com esse artifício aqui, ó. Pan, pan, pan e pan. Pan. Eita, ficou maneiro, hein? Pan, pan, pan. Aqui você vai ter a altura, pan. Eita, não, cara, cara assim, ó. Debaixo daqui. Ah, moleque. Pan. Show? Então aqui é pan. Esse cara é o 15. Esse cara é o 16. Quando eu passo aqui, né, no centro do quadrado, a altura chega, divide do lado ao meio 8, e aqui eu vou fazer o mzão, que eu preciso dele para calcular a área lateral. Né? Preciso desse mzão aqui. A área da base é muito fácil, a área da base é lado ao quadrado, 16 ao quadrado, 256 centímetros quadrados. Pitágoras, mzão ao quadrado é 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 225 mais 64, que dá 289.
289, galera, tem raiz, tá? 17 vezes 17 dá o 289. Ok? Como é que eu acho, então, a área lateral de uma pirâmide? São triângulos, né? São 4 triângulos, porque é quadrangular. Vai ser base, que vai ser o 16 também aqui, ó. 16. Vezes a altura, que é o mzão. Acabei de achar 17 sobre 2. Quanto dá esse troço aí? Vai dar 34 vezes 16, né? Se eu simplificar ali o 4 com 2 dá 2. 34 vezes 16. Essa conta aí tem que, né, fazer. De cabeça não dá, não. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 6, 18. Com mais 2, 10. 104. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 4, 4, 4. 4, 4, 4. Caramba. 4, 4, 4. Ah, não, peraí. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 6, 18. Com mais 2, 20. 204. Então ficou 5, 4, 4. 5, 4, 4. A área total vai ser a soma dessas duas. Vamos ver se essa às vezes some aqui o negocinho. A área total vai ser a soma das duas, 256, mais 544. 544 com 256 vai completar ali 600, 800. 800 centímetros quadrados, certo? (544 centímetros quadrados). 800 centímetros quadrados é a letra E para a gente. Então, uma questão bacana, onde você relembra aí toda essa parte de como achar a área total de pirâmide, Pitágoras, certo? Olha aí. Com isso, a gente foi para a nossa metade da listinha já de hoje, hein? Então, vamos seguindo, né? Seguindo aí para a questão 146, que é o que a gente tem que fazer nesse momento. Olha aí. Uma ponte de concreto tem a forma a seguir. Suas dimensões estão assinaladas na figura. O volume de concreto em metros cúbicos. Então, metros cúbicos usado para construir a ponte é, dado, considere que o arco do túnel é uma semicircunferência. Se o arco do túnel é uma semicircunferência, a formação aqui vai ser de quê? De um cilindro reto, não é isso? A gente tem a formação aqui, aliás, metade, né? De um cilindro reto, um semicilindro, certo? O que vai ser o volume da ponte, tá? Chamar de VP. Vai ser o Vcil, volume do cilindro, menos, aliás, volume do paralelepípedo, né? Vpar, né? Esse blocão aí é um paralelepípedo Vpar menos V, é meio cilindro, né? Então, meio do Vcil. Metade do Vcil, semicilindro. O Vpar vai ser muito fácil, né? O volume de um paralelepípedo retângulo, caraca, zero estresse, né? É só multiplicar as três dimensões, 30, o 5 e o 8. Não vou multiplicar agora, porque eu vou ver depois se tem como fazer uma conta mais fácil, né, na hora da subtração. Então, vamos lá. Tirar minha cara feia daqui. O Vcil, né, volume do cilindro, vai ser π. Se é 10 de diâmetro, nós temos 5 de raio. Não se confunda com isso, tá? Não demole. Então, π r ao quadrado. A altura vai ser essa profundidade, né? Porque esse cilindro está deitado, né? Esse semicilindro está deitado. Então, o 8 é que vai funcionar aqui como altura. Então, você vai ter 25 vezes 8. Certo? O que você vai ter, então, aí? Vamos aproximar ali o π para 3,14, né? Acho que é uma boa conta. Porque aqui você vai ficar com 25, né? Vezes 8, 25 vezes 8, 200. 200 π. No final a gente aproxima ele para 3,14.
Então, o volume da ponte vai ser esse troço todinho aí. Acho que não tem pra onde eu fugir, né? Até porque é fácil. 40, 3 vezes 4, 12, com 2 zeros. Então, 1.200 é todo o paralelepípedo, menos metade desse cilindro. 200π sobre 2 vai dar 100π. Aqui eu vou cortar e vai ficar o 100 aqui. Se usarmos aí o π igual a 3,14, a gente vai ficar com 1.200. 3,14 vezes 100 fica muito fácil, né? 314. Já sei que tem que ser algo que termina com 6 no final. Se eu tirar ali, do 1.200 tirar 300, 900. 900 menos 14, 886 metros cúbicos. Então, a nossa resposta 886 é a opção de letra D. Então, certo? Questão tranquila, né? Ao meu ver, uma questão assim até tranquila de ser feita. Ok? Vamos para 140. Essa aí já... Quem lembra a fórmula também do tronco fica grandão na questão, né? Fica grandão. Um depósito de cereais tem a forma da figura. Um cilindro mais um tronco de cone. Da Delbizu. Suas medidas estão assinaladas na figura. O volume desse depósito em metros cúbicos é... O que a gente vai ter, então? A gente vai ter o seguinte, ó. O cilindro é tranquilo, né? 5 de raio para cá e altura 4. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes 5 ao quadrado, né? Raio ao quadrado, vezes 4, que é a altura. 25 vezes 4, 100. Então, 100π, esse cara aqui ficou tranquilo. Agora, volume do tronco. Muito importante você lembrar essa fórmula para ser rápido, tá? Π, ó, π, H sobre 3, que multiplica R ao quadrado mais Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Muito importante saber essa forma de cor e salteado. Tronco. πH sobre 3. O H do tronco é esse 2 aqui, ó. Então você vai ter π vezes 2 sobre 3. O Rzão é o mesmo Rzão aqui, né? Do cilindro, né? Estão colados ali. Então 5 ao quadrado. Mais 5 vezes o Rzinho, que dá meio, né? Se termina em 1 lá, diâmetro, é meio o Rzinho. Então 5 vezes 1 meio mais 1 meio ao quadrado. Ih, já veio fração, né? Nada pode ser fácil na vida da gente. Volume do tronco, 2π sobre 3, que multiplica 25 mais 5 meios mais 1/4. Vamos ter que fazer essa conta aí. Se você usar o 2 ali multiplicando em geral, dá até uma facilitada, né? Por quê? Porque fica o volume do tronco igual a π sobre 3. O 25 vezes 2 vira 50. O 5 meios vezes 2 vira 5. E aí só sobra 1/4 vezes 2, que dá 1 meio. Não tem para onde correr, tem fração ainda para somar. 55 mais 1 meio, vou fazer aqui separado. 2 vezes 55, 110. Mais 1, 111. Olha aqui o pulo do gato, tá? Esse cara aqui deu 111, certo? Vezes π sobre 3. 111 π sobre 3. Repara que 111 dá para dividir por 3, tá? Se somar os algarismos, dá 3. 111 por 3, pego 11, 3 vezes 3, 9. Sobra 2, 21. 21 por 3, 7. Então, isso é 37 π sobre 3. Então, nosso volume total vai ser o 100π que você tinha do cilindro reto, mais os 37π sobre 3 que você tem desse tronco. Se você multiplicar 3 vezes 100, 300, mais 37 dá 337π
Opa, calma aí, que eu que fiz besteira aqui, ó. 111 sobre 2, né? Então, paga aqui, ó. Esse cara aqui dá 111 sobre 2. Calma. Volta. 111 sobre 2. Então, vai ficar 111π sobre 3 vezes 2. Seria 6, né? Como simplificou 111 por 3? 37π sobre 2. Volume total, 100π mais 37π sobre 2. Volume total, 2 vezes 100, 200, com 37, 237π sobre 2. Quase que eu dei mole ali, né? 237π sobre 2, isso é a letra C, uma resposta da nossa questão, né? Letra C como resposta aí da nossa questão. Show de bola? Então, uma questãozinha para você relembrar aí a fórmula do tronco de cone, tá bom? Muito interessante também, já caiu na ESA, fórmula pronta de tronco. Essa aí é interessante, hein? Ela parece, no início até meio confusa, olha aí. A área total da superfície de um cone circular reto, cujo raio da base mede r centímetros, é igual a terça parte da área de um círculo, de diâmetro igual ao perímetro da seção meridiana do cone. O volume desse cone é, em centímetros cúbicos, igual a... Olha que interessante. A seção meridiana desse cone, desconhecido por enquanto, vai ser como? Você não conhece nada a respeito, por enquanto, desse cone, ok? O que a gente tem que fazer? O cone tradicional. Eu sei que aqui, raio R vai ser 2R por geratriz, certo? Então, esse triângulo formado tem um perímetro 2P, que é 2R mais 2G. Ele falou que a área total da superfície desse cone, imagina esse cone, né? Qual vai ser a área total dele? É a área da base mais a área lateral, né? Ele tem G por G e R aqui de área da base. A área total desse nosso cone vai ser π R ao quadrado mais a área lateral, que é sempre π R G. Ele falou que essa área é igual a terça parte de um círculo que tem esse diâmetro. Imagina um círculo com esse diâmetro. Qual vai ser o raio? Deixa eu desenhar aqui um círculo. O raio, logicamente, vai ser a metade. Dá para dividir por 2, né? Vai ficar R mais G. E essa área aqui é igual a terça parte de π esse raio ao quadrado, R mais G. A questão faz uma confusão na nossa mente, mas aqui, ó, eu posso colocar no lado esquerdo da equação o π em evidência, ok? Posso colocar esse π em evidência, que vai ficar, aliás, posso colocar πr em evidência, melhor, que vai ficar R mais G igual a π sobre 3 R mais G ao quadrado. Corta o π, corta o R mais G, multiplica cruzado, vai ficar 3R, vai ficar 3R igual a R mais G. Trocou de lado, tem que ser igual a 2R. Olha lá o nosso triângulo lá formado pela seção meridiana. Se o G, galera, for igual a 2R, que tipo de cone é esse? Diz para mim. Se o G também for igual a R, 2R, você está vendo que forma um triângulo equilátero. Ou seja, esse cilindro suposto aí é um cilindro equilátero. E aqui a altura dele vai ser o lado vezes a raiz de 3 sobre 2, como o lado 2R, vai dar R raiz de 3, que é a altura sempre de um cilindro equilátero. E aí o volume fica fácil, né? É o volume de um cilindro equilátero.
Então ele usou todo esse textão para dizer, na verdade, que esse cilindro é um cilindro equilátero. Volume, 1/3 da área da base, π, r ao quadrado, vezes a altura. A altura fica sendo r raiz de 3. O que a gente vai ter, então? A gente vai ter π sobre 3, raiz de 3, r ao cubo. Então, qual vai ser a nossa resposta? π raiz de 3 r ao cubo, só que sobre 3. Então, a gente vai ter aí... Aí, olha só que coisa, cara. Tem que olhar bem a resposta. Você não tem a resposta com o 3 embaixo, cara. Tem com a raiz de 3 em cima e o 3 embaixo que a gente achou, mas não tem isso lá. Tem ao contrário, né? Raiz de 3 embaixo. Repare, se você multiplicar em cima e embaixo essa resposta que a gente achou por raiz de 3, o que você vai encontrar? Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. Você vai encontrar π sobre a raiz de 3, r ao cubo. Caraca, muita... Não vou nem falar aqui o que a questão fez. Mas, pô, muito safa a questão fazer um negócio desse, né? Muito safa, olha só. Então a resposta fica sendo letra E, cara. Olha que pegadinha, cara. Olha que pegadinha que a questão armou pra gente, né? Isso aí, realmente, na hora da prova, isso faz uma diferença que o candidato fica... A questão já não é fácil, né? Assim, é bem confusa essa armação dela, que ele fez aí, essa... Vai pra lá, vem pra cá. Pra depois fazer um negócio desse, fica realmente, né, sinistro. Olha aí. Então, vamos lá para a próxima, que é a 149. Olha aí. Um gelo de formato esférico é adicionado a um copo cilíndrico de diâmetro 96 centímetros. Sabendo-se que exatamente metade do gelo ficou submerso e que com isso o nível do líquido no copo elevou meio centímetro, pode-se afirmar que o raio do bloco de gelo em centímetros é questão clássica de volume deslocado, né? Você tem aqui um cilindro reto. Quando você adiciona, logicamente, um corpo aqui dentro, né? Um sólido, no caso aqui foi um gelo em formato de esfera, há um deslocamento do líquido. Vamos supor que o líquido estava aqui e agora ele está aqui. Esse deslocamento aqui, de altura meio, é um novo cilindro, né? E o raio dele é 48, tá bom? O raio dele é 48. Então, esse cilindro aqui é o volume deslocado, certo? Esse volume deslocado tem que ser igual ao volume que ficou submerso desse gelo, ou seja, metade de uma esfera, metade de 4/3 de π r ao cubo. Cilindro, π, vezes o raio, 48 ao quadrado, vezes a altura, que é meio, igual a, simplificou 4 com 2, 2/3 de π r ao cubo. 48 vezes 48 vezes meio, igual a 2π sobre 3 r ao cubo. Vou simplificar esse π, logicamente, né? O meio vezes 48 vai dar 24, ok? Então, eu vou ficar com 48 vezes 24, aliás, posso cortar também logo aqui um outro cara aqui, ó, 24, corto logo com esses dois aqui. E esse meio com 48 vai ficar 24 vezes 24, multipliquei cruzado, né? Então, vezes 3, igual a r ao cubo. 24 é 8 vezes 3, vezes 8 vezes 3, vezes 3, igual a r ao cubo. 8 é 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo com 2 ao cubo, 2 à sexta. E são 3 ali, 3 ao cubo. Quando tirar da raiz cúbica, 6 divide por 3 dá 2. Sai, então, como 2 ao quadrado. E o 3 sai como 3. 3 vezes 4, que dá 12. Olha só que interessante. Ficou a resposta exatinha. Ó. 12 centímetros, então, é o raio
desse cubo de gelo em formato de esfera que nós tivemos aqui na nossa questão. Então, 12, resposta letra C. Muito interessante também a questão de volume deslocado. Tem que ficar ligado, porque é sempre uma boa questão esse tipo de questão de volume deslocado. Sempre uma boa questão para a gente. Vamos lá, grande finale, né? Nossa 10ª questão, a questão 150, metade da nossa listinha. Lembrando que o e-book você baixa gratuitamente na descrição do vídeo, galera. Então, vamos que vamos. Olha só para mais uma questão. Para revestir externamente chapéus em forma de cones com 12 centímetros de altura e base medindo 10 centímetros, né, o diâmetro, 10, serão utilizados cortes retangulares de tecido, cujas dimensões são 67 por 50. Admita que todo o tecido de cada corte poderá ser aproveitado. O número mínimo dos referidos cortes necessários para forrar 50 chapéus é igual a use π igual a 3. Uma coisa que logicamente fica subentendida, né, que se é chapéu não tem base esse cone. Então somente área lateral para formarmos aí a área de um cone desse chapéu aí. Então a área lateral ela é π r g. O que eu não tenho? Eu não tenho o g, né, desse cara ainda. Mas vou ter. Certo? Então, olha só. A gente vai ter como? Fazendo Pitágoras. Pitágoras fácil, hein? Se a altura é 12 e o raio é 5, né? Diâmetro 10, quanto que vai ser esse g? Quem não conhece, né? Quem não lembra, g ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, 144 mais 25, acho que todo mundo lembra agora, né? Que dá 169. Então, g vai ser a raiz de 169, que dá 13. Então, πrg vai ficar π vezes 5 vezes o 13. Mas calma, não sai multiplicando. O n, que vai ser o número de cortes, vai ser... Eu tenho 50 desses chapéus. 50 vezes π vezes 5 vezes 13. Sobre retângulos que tem 67 por 50 de dimensão cada um. Então, para eu achar o n, eu vou dividir a área total de chapéus pela área de cada retângulo. O 50 já se foi. Repara que 13 vezes 5 dá 65, galera. 65 por 67. Precisa dividir? Isso aqui dá aproximadamente 1, né? 65 por 67 dá aproximadamente 1. E se a questão mandou usar o π igual a 3, com certeza o n vai ser o quê? Vai ser menor que 3. Muito próximo, inclusive, tá? Por quê? Porque eu vou ficar com o n igual ao π, que é 3, vezes 65 por 67. Você acha que 65 por 67 chega a dar 2? Aliás, chega a dar um número que vezes 3 pode dar 2? Não. 65 por 67 é muito próximo de 1. Então essa resposta vai dar muito próximo de 3, só que um pouquinho menor. Então nossa resposta vai ser a letra A, que é 3. Repara que você fez sem fazer conta, até porque as contas seriam chatas. Se quiser fazer a divisão para confirmar, né, só você ficar à vontade, ok? Então, galerinha, chegamos aí à metade das nossas 100 questões em vídeo, tá bom? Sempre ficar ligado lá no nosso Instagram para novidades e aqui no nosso canal também para novos vídeos, tá bom? Caso você não tenha baixado, é só baixar aqui na descrição do vídeo. Manda para os amigos também link dessa aula, link do e-book, para todo mundo também ficar sabendo aí e conseguir. É sempre bom ter um amigo lá no curso de formação, ainda mais da ESA, um curso pesado. Então, não faz com o seu amigo não. Aquele amigo do peito, você indica o canal. Aquele, né? Não. Mas aquele amigão, é bom ter um canga lá para ajudar a passar por todo o processo, tá bom? Então é isso aí. Segunda-feira a gente se vê com mais aulas. Valeu!